Olá, meninos, tudo bom? Hoje vamos dar início a mais uma unidade do nosso livro, a unidade 6, As Terras do Atlântico Interligadas pela Escravidão, onde iniciaremos pelo tema 1, que é o trabalho escravo e o trabalho servil. Gente, a maioria da parte da sociedade contemporânea reconhece que todos os indivíduos são livres. Isso nós já sabemos, que têm o direito de aceitar ou recusar um trabalho, em circular livremente, de escolher uma profissão com um grau de autonomia. Isso até aqui é o direito que nos é dado, a um trabalhador. Entretanto, a conquista legal desse direito é muito recente na história. E para que vocês possam ter noção, ela tem menos de 100 anos. Vocês devem lembrar, e se não lembram, existe um regime de trabalho, que esse regime de trabalho é chamado de trabalho compulsório, é que vai dar início à nossa questão de escravidão. Gente, o trabalho compulsório, professor, o que é isso? É que previu, o trabalho compulsório, ele priva o trabalhador da liberdade de escolher o tipo de trabalho que deseja exercer e também, se ele quiser parar de trabalhar, abandonar o trabalho e escolher outra. Então, esse trabalho compulsório, ele priva totalmente o homem de escolha. Então, nesse trabalho compulsório, vai existir duas categorias, que vou apresentá-lo aqui no nosso slide: a escravidão e a servidão. Gente, a escravidão, ela vai se dar mais lá, podemos reconhecer que ela vai aparecer em Atenas, lá na Grécia, e também em Roma, esse tipo de escravidão, certo? Uma escravidão bem mais antiga. Mas nós já estamos falando, ela vai aparecer lá, mas nós vamos dar características delas nas condições que nós estamos, que estamos aqui no período da colonização portuguesa, e desse todo o trabalho, quando eles chegaram às terras brasileiras. E também temos a servidão, que a servidão, gente, também vai predominar lá no período da Grécia, certo? Só que também vai dar continuidade nas questões na Europa medieval, que lá no período da Idade Média, que é o período dos feudos, do feudalismo. Mas eu vou soltar aqui um pouquinho sobre o trabalho compulsório de escravidão. Gente, o trabalho de escravidão, o trabalhador era considerado uma propriedade do senhor. Podia ser utilizado aonde ele bem entendesse, na agricultura, nas minas, nos serviços domésticos, além de ser trocado como mercadoria e vendido e muitas vezes alugado. O escravo podia ter perdido sua liberdade ou já ter nascido nessa condição. Além disso, em praticamente todo o mundo antigo, uma pessoa não era escravizada por sua cor ou sua questão étnica. A escravidão era imposta aos estrangeiros capturados em guerra e às pessoas empobrecidas que não quitavam suas dívidas. Então, muitas vezes, gente, também ele era considerado no sistema de escravidão por não pagar suas dívidas. Então, ele era escravo muitas vezes por dívidas. E aí a gente tem o trabalho compulsório de servidão, que é um pouquinho diferente. No trabalho compulsório de servidão, diferentemente do escravo, o servo possuía algum grau de liberdade, muito pouco, mas possuía. E não era uma propriedade do senhor. Contudo, estava preso à terra e devia lealdade, obediência e o pagamento de tributo na forma de trabalho. Então, assim, não era totalmente escravo, mas tinha que servir ao senhor, E antigamente, os ilhotas eram servos conquistados e obrigados a trabalhar para os espartanos, em troca de partes do que produzia. Ilhotas, gente, era uma classe que surgiu, só ressaltando, lembrando um pouquinho lá do 6º ano, era uma classe que surgiu, lá na Grécia, então, onde vai também nos espartanos, que é uma das sociedades.
só para que você possa situar aqui no contexto histórico. Em troca de partes do que produziam. Na era medieval, o servo tinha direito a uma parte das terras do senhorio para a sua própria produção. Gente, ele podia ter boa parte das terras, certo? Só que essas terras eram do senhor e ele tinha que trabalhar para o senhor, tá? Nesse período, gente, de trabalho compulsório, né, de escravidão e servidão, vai aparecer o tráfico negreiro e a escravidão moderna. Quando os portugueses fizeram as primeiras inclusões na África, a escravidão era uma prática comum nos reinos africanos, ainda que a venda de escravos não fosse uma atividade central. Acontece, gente, que quando esses portugueses, né, eles fizeram as expedições, aí aconteceu, gerou a questão do, como eu posso explicar para vocês? Os europeus, eles criaram feitorias. O que eram essas feitorias? Era um posto onde eles guardavam mercadorias. Então, apesar deles terem criado esses postos, onde eles trocavam, né, pessoas, trocavam por armas, fumos, pólvoras, e eles trocavam tudo isso por escravos e fornecidos pelos chefes africanos. Então, os africanos, os que estavam na terra, acabavam pegando aqueles prisioneiros de guerra, aqueles que foram vencidos de batalhas, e trocava com os europeus, né, para o trabalho. E, em geral, os cativos eram prisioneiros de guerra, criminosos ou endividados. E com isso, gente, nessa expansão, né, os africanos escravizados foram transportados nos navios negreiros e comercializados na América. A venda de escravo tornou-se uma atividade comercial intercontinental e totalmente lucrativa. Estava gerando lucro para os portugueses. E com isso, gente, dentro dessa questão, né, de tráfico, de traficar pessoas, né, de comercializar, eles deram início à escravidão moderna, diferenciando-se da escravidão antiga por conta dos seus critérios racional e de sua abrangência territorial e importância econômica. Por que isso, gente? Ela se diferenciou porque antigamente eles não tinham essa preocupação com a cor. E a escravidão moderna, ela vai atingir essa questão de cor, de raça, né? Ela não tinha, no começo, como eu expliquei para vocês, eles trocavam os prisioneiros de guerra, criminosos, endividados, né? Trocavam por mercadorias, então eles não tinham essa preocupação. E quando se iniciou uma escravidão moderna, vai dar início à questão de uma escravidão, só que eles almejando, né? Visando também um critério, né? Na questão de critérios racial. Então, a questão territorial, né, também vai aparecer e as questões econômicas. Com tudo isso, a gente vai adentrar no tema 2, né, que é o tráfico transatlântico. Gente, o tráfico transatlântico vai acontecer porque os portugueses foram os primeiros no comércio de pessoas escravizadas na América, da África para a América. Gente, por volta de 1443, a coroa portuguesa criou as primeiras feitorias, certo? Que é aqueles postos, onde eles colocavam, vendia, trocava por mercadorias, em terras africanas. E eles serviam para a obtenção de ouro, escravos, além de servir de base para a expansão portuguesa. Com isso, gente, houve uma instalação de... como foi que aconteceu isso? Por conta de uma necessidade, né? A grande necessidade dos portugueses de um grande continente de trabalhadores buscava por mais mão de obra. Por que eles buscavam por mais mão de obra? Para trabalhar nas instalações de plantação de cana-de-açúcar
né, que era uma produção que eles estavam fazendo. Eles iniciaram uma produção de tabaco e algodão nas terras americanas. São as outras, algumas outras economias que os portugueses iniciaram. E também por conta da resistência de alguns índios no trabalho. Até então, porque vocês sabem que os índios não tinham tantas condições, eles ficavam doentes, não estavam acostumados a um trabalho pesado. Então, eles estavam necessitando, né, os portugueses, de mão de obra. Então, por conta dessas duas características, das instalações das plantações e também da aconteceu por conta da resistência de alguns índios. E aí foi criado, por conta dessa necessidade de trabalho, de trabalhadores, podemos dizer assim, houve a criação de rotas diretas entre a África e a América, transformando o tráfico negreiro em um negócio transatlântico. O que é isso? Começou a levar, né, pelos mares, né, pessoas para poder trabalhar. Houve também a formação e a fundação das colônias de Luanda e Benguela, e a formação de uma sociedade colonial portuguesa voltada a capturar e também, além deles quererem a captura desses, podemos dizer, desses escravos, eles também e também a venda dessas mesmas pessoas, então estava gerando lucro. E aí houve também o aumento das guerras entre reinos africanos voltados à captura de escravos para serem comercializados com os europeus. Então, gente, foi a grande questão do tráfico transatlântico, da necessidade, né, de pessoas para trabalhar, a questão dos indígenas que não estavam ali preparados para um trabalho forçado, e aí houve essa necessidade deles fazer o transporte de negros, podemos dizer assim, de trabalhos escravos, pelos mares, e aí assim se formando uma sociedade, né, e aumentar a sua economia. Como foi aí com isso, gente, houve um funcionamento. Como era que funcionava esse tráfico negreiro? Gente, o tráfico negreiro, ele vai funcionar a partir da expansão da economia açucareira nas ilhas do Caribe. Lembra lá que aí acontece, gente, quando começa o tráfico negreiro, os ingleses, os franceses, os holandeses se tornaram concorrentes dos espanhóis e dos portugueses no comércio desses escravos. Ah, peraí, o português começou, os espanhóis também começaram a escravizar pessoas. Peraí, que os ingleses também vão entrar nesse embarque, e os franceses e também os holandeses. Aí, então, no século XVIII, os ingleses dominaram o tráfico, né, o tráfico no Atlântico, e comerciantes portugueses e lusos brasileiros no Atlântico Sul, dando início a um comércio triangular. Que esse comércio triangular europeu adquiria os escravos na África, negociava na América e levavam açúcar, tabaco e rum, que era uma bebida. Então havia todo esse comércio aí de escravo para negociar com essas especiarias. E com isso também, como é que também funcionava? A maioria dos escravos foi embarcada em postos da África Central. 80% de todos os escravos embarcados foram levados para a grande propriedade monocultora de cana-de-açúcar na América, que era chamada de plantation. E acontece, gente, que o tráfico causou o maior deslocamento forçado de pessoas ao longa distância da história. Cerca de 12,5 milhões de pessoas escravizadas e traficadas pelo Atlântico. E por aqui você tem no nosso mapa, e também você pode acompanhar no seu livro, na página 175, uma visão geral desse tráfico. As retas maiores
Nas retas maiores, você pode perceber que era onde o tráfico era maior, né? Então, eles pegavam e traficavam da África para a Ásia, para a Europa, América do Norte e América do Sul. E aqui você vê o número de pessoas escravizadas, né? Então, você tem uma noção aí de como era. E o discurso? Qual o discurso que eles usavam para justificar essa escravidão? Lógico que eles tinham que argumentar alguma coisa. Gente, eles argumentavam para tentar justificar os lucros gerados pela prática de escravizar pessoas e legitimar, os europeus buscaram retratar como justa e natural e necessária. Então, é justo escravidar, escravizar pessoas, botar um trabalho forçado, e eles ainda diziam que era natural, né, a pessoa ser escravizada, e ainda era necessário, porque precisavam para trabalhar. Então, eles começaram a utilizar alguma justificativa. Primeira dela, do ponto de vista moral e jurídico, baseava-se no pensamento de jurista cristão da igreja, nos textos de Aristóteles e no direito romano. Professora, explique isso. Em outras palavras, o que os europeus queriam dizer? Que criaram um discurso que transformava um ato cruel em uma prática justa, natural e necessária. Eles utilizavam as questões da igreja, utilizavam um discurso de Aristóteles que ele falava que o homem é um animal, né, que se transforma a partir do trabalho e ao mesmo tempo dentro da política. Então eles utilizavam esse discurso bem junto para justificar a escravidão. Outro ponto de vista legal, leis foram criadas para regulamentar a escravidão, definindo a extensão do poder do senhor, as condições de compra e venda, os artigos, as situações em que os escravos podiam obter alforria. Então, eles começaram a justificar, eles vão poder ter alforria, ser libertos quando eles fizerem isso, quando eles pagarem determinadas dívidas. Então, eles começaram a colocar justificativas, né? Até então, muitas vezes, injusta, porque o escravo nunca ia poder pagar, né, pela sua liberdade, porque sempre eles estavam devendo para os senhores. E ainda tinha outra justificativa que eles utilizavam, que foi a questão da Bíblia, a história de Caim, que foi amaldiçoado por Deus. De acordo com a concepção racista, o sofrimento dos africanos seria uma chave de expiar os seus pecados e de se converter ao cristianismo. Eles utilizaram ainda a questão bíblica para poder, um contexto bíblico, né, distorceram, para poder justificar essa questão do escravo. Gente, a questão do escravo foi muito sofrimento mesmo para essas pessoas. Eles não tinham liberdade, eles não comiam comidas, muitas vezes passavam por situações totalmente precárias, né? E aqui a gente vai dar continuidade aqui às etapas, né, do tráfico negreiro e seus agentes. Acontece, gente, que essa questão, né, vai acontecer a captura no interior da África. Chefes locais promoviam guerras e expedições de captura em vilas e aldeias rivais em troca dos cativos. Esses chefes recebiam dos europeus especiarias. Recebiam, gente, aquelas especiarias lá, conchas, objetos de ferro, cobre, tecido, tabaco, cavalo, armas de fogo, bebidas. Então, podemos dizer que eram algumas especiarias que eles eram colocados. E muitas vezes eles também recebiam guias e intérpretes. Carregadores e funcionários reais auxiliavam no tráfico nas proximidades dos portos. Então, a captura na África se deu a partir disso. O transporte pelo Oceano Atlântico até a América, né? Como foi que isso aconteceu? Esse transporte, essas redes de comércio de escravos eram compostas pela elite mercantil, pelos grandes proprietários, comerciantes, capitães de navio, marinheiros, e que era financiada
por banqueiros europeus, que tinham grandes condições, né, para poder pegar esses capturados, né, essas pessoas, e levar, né, a partir do oceano para a venda. E a venda dos escravos se dava na América. Os europeus negociavam com os africanos escravizados no Caribe. E as colônias inglesas na América depois partiam para a Europa, levando açúcar, tabaco e criando um circuito de passagem para a África, América e Europa, ficando conhecido como um comércio triangular. Gente, esse comércio triangular era o comércio que eles faziam com as colônias. Escravizar, levava para os ingleses, levava para os europeus, levava. Então, eles faziam esse comércio. Então, esse comércio que eles faziam ficou conhecido como triangular. Então, era a venda, né? Como era que se dava a venda? Primeiro capturava, depois levava nas embarcações até chegar ao ponto de venda. E a dimensão humana nessa travessia atlântica? Gente, era muito ruim. Posso dizer isso. Condições totalmente precárias. Esses escravos africanos, eles eram levados em embarcações, né? Quase 2 milhões em situações precárias de viagem, superlotado, e muitas vezes adquiriam doenças e castigos físicos, né? Até dentro do navio mesmo. E para aumentar o fornecimento de escravos europeus, as elites africanas criaram mecanismos para fazer escravos cada vez mais, ter mais pessoas escravizadas. Com resultado, regiões foram despovoadas, reinos tornaram-se instáveis e diferentes povos sofreram com a desagregação social da sua comunidade. E enfrentamento, porém, os africanos resistiram. Lógico que eles não iam aceitar essa condição, né, que estavam sendo submetidos. Então, muitos fugiam, outros mortinhos nos navios eram levados, né, com esses negros que fugiam, que conseguiam fugir, porque as condições eram muito ruins. Eles adquiriam, gente, doenças como tuberculose, diarreia, eles comiam alimentos estragados, viviam na sujeira, tinham castigos físicos, violência sexual. Então, eles eram submetidos, gente, a uma tortura psicológica e física, né? Então, eles tentavam fugir. E aí, eles criaram um sistema de resistência, né? De quem conseguia fugir, tentava ajudar outros que estavam nessas condições depressíveis, né? De castigo. Então, assim foi que se deu a questão, gente, da escravidão nesse período. E eu espero que vocês tenham compreendido e tenham interesse por dar uma olhadinha a mais no nosso livro e até mais. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Beijinho, tchau!